Fala, povo! Chegamos, mais um Impacto começando e nós estamos aqui hoje para juntos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que me assiste é muito bem-vindo a mais um Impacto, o programa que vai impactar a sua vida. Então hoje eu tenho algo a mais de Deus para compartilhar com você. Eu creio que você já está comigo crescendo a cada programa, você já tem acompanhado tudo isso que nasceu no coração de Deus. Você me conhece, eu sou o Bispo Fernando Brant, eu falo aqui da Igreja Cristo Vive São Paulo, e o Impacto, ele tem exatamente esse propósito, de gerar um impacto. Nós temos aqui uma missão dada por Deus de trazer praticidade para a sua vida. Eu estou aqui para que, como instrumento de Deus, eu possa levar a você uma vida prática, uma vida onde você consegue ouvir a palavra de Deus, aplicar o conhecimento bíblico e ver os resultados. Porque o que importa é nós termos resultado da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, as verdades bíblicas, elas estão contidas na Sagrada Escritura e nós, há 26 anos aqui em São Paulo, pregamos a revelação do Novo Pacto. E é isso que gera esses resultados de vida. A pregação da palavra gera transformação. A pregação da palavra gera restauração. Porque você sabe que o profeta Oséias diz em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, uma vez que você recebe o conhecimento, você deixa de estar nesse processo de destruição. E nós somos uma igreja, eu gosto de sempre lembrar isso, somos uma igreja alicerçada neste evangelho, o evangelho da graça. E por soberania de Deus, nós fomos enviados para pregar o evangelho ao mundo. Eu louvo a Deus por todas essas portas abertas, porque se você está ouvindo a minha voz, é porque Deus fez com que a palavra dele chegasse até a sua vida. E hoje, como eu disse, eu quero continuar nesse conhecimento. Nos últimos programas, nós começamos a falar sobre um estudo da diferença entre a lei e a graça. A lei mosaica e a graça de Deus. A velha aliança e a nova aliança. E hoje eu quero dar sequência neste conhecimento. Então, só para que a gente possa lembrar juntos o que nós já ouvimos da parte de Deus, o que é a lei mosaica. Então, a lei mosaica, quando nós nos referimos a esta lei mosaica, ela é a lei de Moisés. Ou seja, é todo o código de leis judaicas que são formados ali por 613 disposições, 613 ordens, 613 proibições. E aí, talvez agora, qual que seja a próxima pergunta? Então, o que é a graça de Deus? Você falou que tem a lei e a graça. A lei são os 613 mandamentos. E a graça? A graça é o coração de Deus. Então, é a revelação daquilo que está na Bíblia. A graça é o coração de Deus na Bíblia Sagrada. A graça, diz a palavra, que é melhor do que a vida. A graça nos basta. E é sobre isso que eu venho falar com você a cada impacto. Então, infelizmente, você sabe que muitas pessoas estão debaixo desse sistema religioso que quer aprisionar os filhos de Deus. E eles aprisionam como? Eles aprisionam ensinando que para conquistar as bênçãos é preciso pagar um preço. Então existem pessoas nos dias de hoje que acreditam que para ter algo é preciso pagar um preço. E muitas vezes é um preço alto. Muitas vezes é um preço totalmente fora dos padrões bíblicos, porque a Bíblia diz que todo o preço já foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário, e ao ponto dessas pessoas estarem escravizadas, essas pessoas estarem machucadas, e essas pessoas estão de fato vivendo uma destruição em suas vidas. Então, existem ministérios que estão estão produzindo destruição na vida dos filhos que foram chamados para reinar em vida, filhos que já possuem uma herança consumada por Deus, mas que não usufruem porque não sabem como acessar, não sabem como tomar posse dessas heranças. Então, se você está me ouvindo, eu quero dizer para você, eu quero afirmar isso porque a Bíblia me autoriza a dizer isso. Deus tem uma herança para você. Você tem bênçãos conquistadas na cruz do Calvário. Não importa como esteja a sua vida, o que importa é o que Deus fala em sua palavra. E eu trago aqui a cada encontro a forma, como nós podemos acessar as promessas. Então, quando falamos sobre a lei, é bom lembrar que a lei de Moisés, ela não cessou com o nascimento de Cristo, ou durante a sua vida, mas a lei se encerrou no momento da morte. É na morte, é na cruz que a lei mosaica foi encerrada. E nós precisamos ter essa convicção, essa clareza, porque enquanto Jesus estava vivo, ele estava sob a lei.
Ele estava debaixo da lei mosaica e tinha que ensinar a lei, ele tinha que cumprir cada mandamento, tudo aquilo que era aplicável a ele para poder pôr fim à lei. Então eu quero mostrar para você o que a palavra de Deus diz em João 1,17. Diz assim a palavra do Senhor: porque a lei foi dada por Moisés. Exatamente o que nós estamos vendo até aqui. A lei foi dada por Moisés. Moisés foi quem trouxe a lei. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, o ensinamento claro do Novo Testamento é que a lei de Moisés se tornou inoperante com a morte de Cristo. Em outras palavras, a lei em sua totalidade não possui mais autoridade. A lei mosaica não possui autoridade sobre qualquer pessoa, sobre qualquer indivíduo. Não importa quem seja você, onde você mora, onde você esteja, se você é um filho de Deus, se você é um salvo, justificado pelo sangue de Cristo, você tem que ter esta convicção no seu coração, que a lei se tornou inoperante. A lei não tem mais poder sobre a vida de qualquer filho de Deus. Então, eu quero mostrar para você mais um versículo que respalda tudo isso que nós estamos estudando. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer em Romanos, ele diz assim em Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo está afirmando, o fim da lei é Cristo, na cruz, para a justiça de todo aquele que crê. Nós cremos, por isso nós entendemos que a lei foi encravada, foi encerrada na cruz, em Jesus Cristo. Então, a lei de Moisés, ela foi cumprida, ela foi encerrada, ou seja, ela está nula. E os crentes agora, eles estão debaixo do quê? De uma nova lei. Eles estão debaixo de uma nova aliança. Essa aliança é chamada Lei do Espírito da Vida. Falamos sobre isso no nosso último encontro. E eu quero que você entenda com os olhos iluminados, porque o Espírito está te revelando essas verdades. O próprio apóstolo Paulo, dizendo em Romanos 8:2, ele diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Então agora Paulo fala da lei do Espírito da vida. Essa lei livrou da outra lei. Qual era a outra lei? A lei do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito, nós temos que entender isso. Essa lei, ela nunca cessa. A lei do Espírito jamais se tornará inoperante. Então, aquele que crê em Cristo, esse está livre da lei mosaica. Por quê? Porque nós acabamos de ver, a lei de Moisés, ela foi encerrada. Então, isso significa que nós estamos livres da necessidade de guardar qualquer mandamento que seja deste sistema legalista, que seja dessa antiga aliança. E eu queria aprofundar hoje o nosso encontro falando quais são os propósitos da lei. Então, por que teve a lei se ela se encerrou, se Cristo veio? Qual é o propósito? Quais os propósitos da lei mosaica? Então, eu gostaria de ir para a segunda parte agora do nosso programa falando sobre isso, porque a lei de Moisés, ela consistia em uma complexa teia de instruções, uma complexa teia de regras, de regulamentos, e o seu pacote completo, como eu disse no início, ele totalizava 613 mandamentos. Então, todo esse conjunto, ele se tornou inoperante. Os 613 mandamentos, a lei completa, se tornou inoperante em Cristo Jesus no momento da crucificação. Então, a lei de Moisés pode ser usada como uma ferramenta de ensino sobre o padrão de justiça de Deus e também a pecaminosidade do homem e a sua necessidade de salvação. Então, quando nós estudamos sobre a lei mosaica, para que tudo isso serve? Serve também para ensinar diversas verdades espirituais. Verdades espirituais sobre o homem, verdades espirituais sobre Deus, sobre essa relação. Então, dois fatores têm se desenvolvido nas mentes e nos ensinamentos de muitos crentes e estão tendo aí a mentalidade totalmente equivocada e tem contribuído para uma confusão a respeito de toda essa história de lei mosaica, da lei de Moisés. Eu quero mostrar para você esses dois fatores. O primeiro deles, a prática de dividir a lei em mandamentos, como eu disse no programa passado, em mandamentos cerimoniais, legais e morais. Então, com base nessa divisão, e eu quero afirmar mais uma vez que essa divisão ela é somente didática, muitos pensam que o cristão está livre dos mandamentos cerimoniais e legais, mas que ele ainda está sujeito aos mandamentos morais. Então isso é um equívoco. Não existe eu estou livre dos mandamentos cerimoniais, eu estou livre dos mandamentos legais, mas agora eu ainda continuo debaixo, sujeito aos mandamentos morais. Não, isso é um equívoco, porque essa divisão ela é somente didática.
Então esse é o primeiro fator. O segundo fator é a crença de que os 10 mandamentos continuam em vigor, enquanto os outros, agora 603, não. Então nós precisamos entender que a lei ela é vista nas Escrituras como uma unidade. A lei não é dividida. Quando nós falamos das 3 formas da lei dividida, eu afirmo mais uma vez, isso é uma forma didática de nós estudarmos, de nós entendermos a categoria desses tipos de mandamentos. Agora, a divisão da lei de Moisés nessas 3 áreas que eu tenho falado, cerimonial, legal e moral, ela é conveniente para o estudo. Então nós estamos aqui estudando, nós estamos aqui nos aprofundando. É bom para nós entendermos que existiam tipos de mandamentos, tipos de ordenanças. Mas nós temos que entender que a lei ela nunca é dividida nas Escrituras. Então quando Jesus fala que o fim da lei é Cristo, ele não está falando o fim da lei moral, o fim da lei legal. Ele está falando o fim de toda a lei. O fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê, como nós já vimos. Então todos os 613 mandamentos, eles formam uma unidade. Os 613 mandamentos, eles formam a lei de Moisés. Então nós encontramos esses princípios em várias passagens. Eu quero mostrar para você o que diz a palavra em Tiago 2,10, diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça. Presta atenção o que a palavra está dizendo. Alguém que guarde toda a lei, mas tropeça, em um só ponto se torna culpado de todos. Então, uma pessoa que estivesse ali guardando toda a lei, mas ela tropeçasse em um só ponto, ela estava agora sendo culpada de todos os 613 mandamentos. Então, o ensinamento é muito claro. Uma pessoa que quebrou um mandamento, ela agora se tornou culpada dos 613, de toda a lei mosaica. Em outras palavras, quando alguém quebra um mandamento, e seja esse mandamento legal, é como se ele estivesse sendo agora, e ele era de fato, culpado de quebrar também os mandamentos legais, os mandamentos morais e os mandamentos cerimoniais. Independentemente do tipo de mandamento, quebrou um, você é culpado de agora quebrar toda a lei. Então, por exemplo, se uma pessoa comesse carne de porco, de acordo com a lei, essa pessoa ela estava ali sendo culpada de violar os 10 mandamentos, mesmo que nos 10 mandamentos não tivesse nenhum deles falando qualquer coisa a respeito de comer carne de porco, mas ela tropeçou no mandamento. Nós sabemos que os judeus não comem carne de porco, mas se por acaso um judeu ali comesse a carne do porco, até os 10 mandamentos, onde não encontramos nada a respeito, falando sobre não comer carne de porco, essa pessoa estaria ali sendo, culpada por todos, pelos 10 e pelos 613 mandamentos. Então a lei, ela é uma unidade. Então a lei ela não pode ser dividida em partes que foram anuladas e partes que ainda estão em vigor. Eu não posso dizer, essa parte continua vigorando, essa parte não continua vigorando. Porque na cruz Jesus não falou o fim da lei moral, o fim da lei legal, o fim da lei cerimonial. Jesus disse o fim da lei, ou seja, o fim da totalidade, da unidade, o fim dos 613 mandamentos foram encerrados. O fim da lei é Cristo. Então, os mandamentos, eles não podem ser separados. Eu não posso colocar um status de diferente. Então esse mandamento é uma coisa, esse mandamento é outro. Eu afirmo mais uma vez, quando nós dividimos nesses 3 pontos, é uma forma didática. Mas a lei, ela nunca é dividida. Eu quero que você veja o que diz em Mateus 5,17. Diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então Jesus deixa muito claro que ele veio para cumprir a lei. Então, nada na lei poderia ser anulado até que fosse cumprido. Então, o povo de Deus estava esperando quem? Estava esperando por um homem que pudesse cumprir a aliança mosaica, para que então a nova aliança pudesse ser instituída. E quem que veio? Veio Jesus. Jesus Cristo veio justamente, como nós acabamos de ler, para cumprir a lei mosaica. Então, uma vez cumprida, agora essa lei ela foi anulada. Uma vez que ela foi cumprida, a lei ela foi caducada, ela encerrou. E a palavra de Deus diz isso. Em Gálatas 4 em diante, 4:4, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha lá. Deus enviou o seu filho nascido sob, ou seja, Deus enviou Jesus Cristo, o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós e Jesus estava debaixo da lei. E continua dizendo, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E no 6 ele diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai.
Então aqui nós podemos ver claramente a Bíblia nos mostrando o que acontece, qual foi a história, quando Jesus veio, para que Jesus veio. E eu tenho falado isso desde o início desta série que nós iniciamos falando sobre a lei e a graça. Porque eu só posso entrar na graça se eu entender o que foi a lei. Porque nós somos um ministério que falamos da graça de Deus. Por quê? Porque a graça é o que vigora. A lei, ela foi encerrada, a lei foi caducada. Já falamos muito sobre isso, nós vamos continuar falando. Mas você precisa entender isso e colocar e receber no seu coração com essa paz, com essa clareza e com essa naturalidade, porque as coisas de Deus são naturais. Jesus Cristo veio, ele veio sob a lei, ele veio debaixo da lei para pôr fim à lei. Muitos falam, então eu vou jejuar porque o meu mestre, o Senhor Jesus Cristo, também jejuou. Outros falam, eu vou me batizar porque Jesus se batizou. Eu vou, enfim, então as pessoas estão fazendo algo porque Jesus fez, mas a grande verdade é justamente porque Jesus fez todas essas coisas que você não precisa fazer. É justamente porque Jesus cumpriu a lei que agora você, nós não precisamos cumprir a lei, porque afinal de contas ele veio. Jesus veio, ele cumpriu a lei. Então, se ele cumpriu a lei, se ele foi ali feito o cordeiro imolado, ele deu o seu próprio sangue em meu e em seu favor, quer dizer que o plano de Deus foi estabelecido. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, se você crê em Cristo Jesus, se você crê que Jesus veio, que ele se deu numa cruz em seu e em meu favor, você precisa entender também que toda a lei foi caducada. Então aqui existe uma grande confusão de muitos ministérios, ainda no século XXI, ainda nos tempos que nós vivemos, que misturam a lei, que misturam a graça, misturam as duas alianças, e lá na frente Paulo vai dizer que isso é adultério espiritual. Nós vamos ter um tempo para falar sobre isso. Os grandes ministérios muitas vezes estão fazendo uma mistura de tudo isso, levando confusão para a vida do povo. Eu comecei esse programa falando que o profeta Oséias diz que a falta do conhecimento vai gerar destruição. Então por que eu trago aqui tanto conhecimento? Porque é o conhecimento que vai cessar a destruição na sua vida. É o conhecimento do quê? O conhecimento das Sagradas Escrituras, é o conhecimento de quem é Deus, é o conhecimento da graça, é o conhecimento das duas alianças. Por que tinha lei? Por que agora não existe mais a lei? Por que agora veio a graça, a eterna aliança, como disse Jesus Cristo? Então é quando você recebe, é quando você entende tudo isso, a história, quando você entende os princípios, quando você entende o porquê das coisas, que você começa a ter um conhecimento. E o conhecimento agora, uma vez praticado, uma vez exercitado, ele vai gerar em você uma sabedoria. E aí então você, como filho de Deus, começa a desfrutar. Eu não disse no início que a minha missão é fazer com que pessoas desfrutem do quê? Da herança, desfrutem das bênçãos, desfrutem das promessas. Como é que você vai desfrutar das promessas? Conhecendo as promessas. Como é que você vai desfrutar das promessas? Conhecendo quem é Jesus, conhecendo o que ele veio fazer aqui na terra, conhecendo a graça de Deus. Então, é esse conhecimento que eu tenho visto em muitos anos gerar, produzir transformação em vidas. Olha, eu poderia dizer aqui centenas de casos de pessoas que chegaram com a mente totalmente cauterizada, com a mente totalmente debaixo de um ministério legalista, com uma mente, perturbada. E ao receberem a sã doutrina, a graça de Deus, os olhos começaram a ser iluminados. E uma vez que os nossos olhos são iluminados, essa é uma obra totalmente espiritual, isso passa a trazer um sentido de vida. Isso passa a trazer na vida de um filho de Deus uma motivação. A sua vida, a partir desse conhecimento, passa a ter nexo. Se você é uma pessoa que fala assim, eu não vejo nexo na minha vida, eu não sei a razão de eu existir, eu não sei porque eu estou aqui, eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou. Você precisa saber que você só vai ter a resposta a essas perguntas conhecendo um manual, conhecendo a palavra de Deus, porque a palavra, como eu disse no início, é o coração de Deus. E eu estou aqui trazendo para você a verdade que liberta, porque está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que tem te aprisionado? Talvez um sistema legalista, talvez uma mente religiosa, talvez um sistema de dogmas humanos, talvez uma miscelânea de judaísmo, misturado com um misticismo, com uma feitiçaria gospel que tem entrado dentro das igrejas. Então agora as pessoas colocam a fé no copo d'água, a fé na fita, a fé em qualquer outra coisa. Mas a nossa fé tem que ser colocada em Jesus. Então quando a minha fé não é colocada em Jesus, o que isso acontece? Isso traz para mim uma prisão. Isso traz para mim uma vida escrava. Porque Jesus veio para trazer vida e vida abundante. Está escrito lá
que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E ele está fazendo isso, infelizmente, em muitas pessoas que são filhas de Deus, em muitos homens, muitas mulheres, muitos jovens, muitas famílias. E nós estamos aqui para libertar essas pessoas, porque está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu creio que a cada encontro você tem conhecido das verdades bíblicas. Eu creio que a cada encontro você tem recebido a água da vida que jorra e tem jorrado e tem causado transformação na sua vida. Eu quero fazer uma oração agora com você. Você que está aflito nesse tempo de caos, nesse tempo de pandemia, você que está aflito aí, talvez desesperado e a palavra tem chegado, eu quero também aproveitar essa oportunidade e orar por você. Se você puder ir na sua casa, fechar os seus olhos, levantar as suas mãos, vamos falar com o nosso Deus. Pai amado e Deus bendito, Deus todo-poderoso, Rei de reis, Senhor de senhores, Pai, nós nos encontramos diante da Tua face, diante da Tua glória, assim como nós acabamos de ler, Abba, Pai, nós podemos dizer, querido Pai, porque nós sabemos, Jesus, em quem nós temos crido. E eu sei, Pai, que o Senhor tem usado o impacto para alcançar vidas. Eu sei que o Senhor tem usado, Pai, a minha vida para que a palavra, que a graça de Deus chegue em vidas que talvez estejam nesse momento desesperadas, que estejam, Pai, no momento de dor, no momento de luta, no momento, Pai, de aflição, porque o mundo... Está escrito que nós temos aflições no mundo, mas eu quero agora pegar a segunda parte que diz, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu declaro, Pai, bom ânimo sobre a vida deste pai de família que está nos assistindo. Eu declaro bom ânimo na vida desta mãe. Eu declaro bom ânimo na vida dos jovens. Eu declaro bom ânimo na vida dos senhores, Pai. Todos aqueles que têm, Pai, recebido de Ti da água da vida, nós declaramos o Teu bom ânimo para que nós possamos continuar a crescer, para que nós possamos continuar a receber, Pai, a sã doutrina, porque ao receber essa palavra, nós vamos, Jesus, para um próximo patamar, porque está escrito que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Nós declaramos uma vida, Pai, onde nós viveremos por cabeça e não por cauda. Por isso, tira, Pai, toda a dor, tira toda a confusão, tira, Jesus, todo o medo dos corações, para que a Tua palavra possa agora invadir e fazer morada. Misturamos tudo isso que ouvimos hoje com fé para desfrutar, Pai, de um dia, de uma semana, de tempos melhores, porque o Senhor, Pai, diz na Sua palavra que há esperança para o ferido. Se alguém se encontrava ferido nessa hora, nós enchemos os nossos corações de esperança, porque a Tua esperança, Pai, ela vem do alto, e tudo que vem do alto é bom, é perfeito e é agradável. Assim nós oramos em o nome santo de Jesus, e aqueles que creem digam amém e amém. Louvado seja Deus. Eu quero ir por final lembrando a você que eu estou aqui na Cristo Vive São Paulo. Eu quero deixar para você as nossas redes sociais para que você possa interagir, para que você possa continuar a receber alimento, para que você possa conhecer também o nosso ministério. Nós estamos aqui no bairro do Brooklyn, na rua Doutor Pascoal Imperatriz, no número 123. Enfim, vai ser um prazer se você um dia puder nos visitar nos nossos cultos. Eu quero deixar para você as nossas redes sociais, o nosso site é o www.cristovive.com.br, e você também pode nos encontrar no Instagram, você pode nos encontrar no YouTube, você pode nos encontrar no Facebook, Cristo Vive SP. E eu quero também encorajar a você fazer contato conosco através do nosso WhatsApp para que você conheça, como eu disse, para que você receba também material em graça e conheça os nossos estudos, enfim, temos muito material para poder enviar para você. Além disso, eu quero lembrar que você também pode baixar o nosso aplicativo em Android e iOS, Cristo Vive São Paulo. É só ir na sua loja virtual e procurar lá e baixar o nosso aplicativo, o nosso site mobile, para que você também tenha toda a interatividade para navegar e conhecer mais a respeito de nós e a respeito da graça de Deus. E para você que nos acompanha pelo YouTube, eu quero encorajar a você se inscrever no nosso canal, eu quero encorajar você a curtir esse vídeo, a você comentar aqui e a você também compartilhar, porque fazendo isso você leva a palavra, você impulsiona tudo isso que você tem recebido para que outras pessoas também possam ser edificadas através da graça de Deus. Faça isso e nós vamos juntos continuar crescendo para a honra e para a glória do nosso Deus. Para mim é sempre um prazer estar aqui com você, compartilhando da graça de Deus, compartilhando conhecimento, porque, como eu disse no início, o conhecimento vai trazer para você uma vida abundante. Porque, como eu disse no início, o conhecimento ele vai cessar, vai parar todo tipo de destruição na sua vida. Eu termino dizendo para você, o amor resgata e a graça transforma. Graças a paz a todos, estamos apenas começando aquilo que nasceu no coração de Deus e está chegando para a sua vida. Espero você no próximo Impacto. Tchau!